Você aí, é uma pessoa que acredita em superstição? Bom, quem acredita, aposto que já bateu na madeira 3 vezes para poder afastar o azar. E também quem nunca usou uma ferradura aí como amuleto da sorte, até mesmo um pé de coelho, um trevo de 4 folhas. Se você não sabe, as superstições existem desde que o homem se entende por homem, embora não haja ser uma comprovação científica de que realmente funcionam. A crendice de toda sorte resistem até hoje, e acredite, elas podem não só ter influenciado como garantido a própria evolução humana. Bom, no tempo bem antigo, naquele tempo primórdios, os indivíduos que faziam associação entre causa e efeito, mesmo sem embasamento racional, ou seja, eram supersticiosos. As pessoas que eram mais supersticiosas tinham assim uma certa chance de sobrevivência. Diz ali o biólogo americano Kelvin da Universidade de Harvard que alguma dessas associações acabaram protegendo esses indivíduos de certos perigos. Você já quebrou um espelho? Bom, eu nunca quebrei, mas quebrar o espelho será que dá azar? Como será que surgiu essa história de quebrar espelho dá azar? Bom, se você não sabe, eu te falo aqui agora que surgiu essa superstição entre os antigos gregos. Um popular método divinatário consistia em usar uma tigela com água naquele tempo para poder refletir a imagem da pessoa. E ali mesmo eles tentavam fazer consultas, ou seja, sempre tinha um charlatão que falava que seu reflexo dava para saber o seu destino. E durante aquelas consultas, o recipiente, se ele caísse e quebrasse, era sinal de que a pessoa morreria ou teria dias nebulosos pela frente. Só que os romanos, claro, logo adaptaram o oráculo grego e acrescentaram que o azar se prolongaria por 7 anos, tempo que duraria cada ciclo da vida. Quando os primeiros espelhos de vidro surgiram, ainda na Idade Média, a superstição passou também a ter função econômica. Como eram objetos muito caros naquele tempo, os empregados eram avisados de que, se quebrasse os espelhos, daria azar. E você acredita que o trevo de 4 folhas realmente dá sorte? Bom, já os druidas acreditavam que traria sorte o trevo de 4 folhas. E acredite que os primeiros a usar os trevos de 4 folhas como talismã tenham sido os druidas. E os druidas, para quem não sabe, eram os antigos sacerdotes celtas, que ainda no primeiro milênio antes de Cristo, quem tivesse o trevo de 4 folhas, para os druidas, essa pessoa conseguiria enxergar os demônios na floresta e assim escapar deles. O poder do trevo varia assim de sua raridade na natureza. Em geral, ele tem apenas 3 folhas. Além disso, o número 4 era tido como um número cabalístico. Por exemplo, são as 4 estações do ano, os pontos cardeais, os elementos também químicos, tipo água, ar e fogo e terra, e também as fases da lua. E você, já passou debaixo de uma escada? Bom, para quem não sabe, de acordo com as teorias sobre a origem dessa superstição,
ela viria da associação entre o dogma cristão da Santíssima Trindade, que jamais deveria ser violado, e o triângulo formado pela sombra de uma escada encostada na parede. Bom, para eles, passar debaixo da escada seria como profanar o triângulo sagrado, um pecado gravíssimo e de consequências terríveis. E outra hipótese também é de que a crença tenha surgido na Europa medieval por causa dos ataques aos castelos, como os invasores utilizavam escadas encostadas nos muros para poder assim invadir as fortalezas. E a principal defesa naquele tempo era derramar óleo fervente sobre os inimigos, ou seja, quem estivesse debaixo da escada podia receber um banho fatal. Orelha esquenta quando falam mal de você. Se você não sabe o certo, tipo assim, não sabe se bem o certo de quando surgiu a crença de que se alguém estivesse falando mal de você, suas orelhas pegariam fogo. Bom, mas ainda assim, em meados do século I, o historiador romano Plínio tentou achar uma explicação. Para ele, a origem da superstição estaria ligado à idade difundida na época, de que no ar existia uma espécie de mercúrio universal, substâncias que permitiriam a transferência de energia entre pessoas. E assim, quando alguém fala de você, mesmo estando assim muito distante, as palavras acabavam chegando a seus ouvidos. Seja como for, caso sinta as orelhas quentes, não custa nada saber qual é a receita para contra-atacar a pessoa que realmente está falando mal de você. Bom, para isso, basta morder de leve o dedo mindinho da mão esquerda, para que o fofoqueiro dê aquela baita mordida na própria língua. E o gato preto? Será que realmente dá azar? Como será que surgiu? Bom, devido aos seus hábitos notivagos, os gatos, principalmente os negros, eram associados às forças ocultas e feitiçaria na Europa medieval. Para muitos, os felinos seriam um disfarce usado pelas bruxas em suas caminhadas noturnas. Os bichanos pretos eram tão mal vistos que no século XV o Papa Pasman os incluiu na lista dos perseguidos pela Inquisição. Bom, berutices ali à parte, né? Um estudo realizado no ano de 2000 pelo Hospital de Long Island, em Nova York, revelou que pessoas que têm gatos pretos em casa são 4 vezes mais vulneráveis a sintomas de alergia do que os que criam felinos de cor clara. Isso porque os bichanos pretos têm na pele maior quantidade de um tipo de proteína que pode agravar as reações alérgicas em humanos. Gato preto realmente não dá azar. E também você já levantou com o pé direito da cama? Essa história surgiu entre os povos da antiguidade, que o lado direito era mais bem visto que o esquerdo, considerado maldito, no bem dizer. Os romanos, por exemplo, faziam previsões observando a trajetória dos pássaros. Se os pássaros voassem da esquerda, traria dias de mal sorte. Com a difusão do cristianismo, a fama do lado esquerdo piorou ainda mais, já que, segundo a tradição cristã, os eleitos de Deus permaneciam sempre à sua direita. Com isso, passaram-se os séculos
e começou o dia levantando com o pé direito, virou sinônimo de boa sorte. Trata-se de um típico caso de autossugestão. Caso levante com o pé esquerdo, a pessoa já se sente vulnerável, acha que vai acontecer algo ruim e com isso acaba se atrapalhando ao longo do dia, né? E realmente tem gente que passa por isso. E você também já chegou a bater na madeira para poder espantar o azar? Bom, é costume de dar umas pancadinhas assim de vez em quando na madeira para poder espantar o azar. Já essa história já existia entre vários povos antigos, como os índios do continente americano. O hábito devia ser a crença de que as árvores era morada dos deuses, e sempre que alguma culpa os afligia, os homens batiam no tronco para pedir perdão. Outra possível origem também para a superstição liga-se aos druidas, os sacerdotes celtas, que davam seus toques-toques nos troncos para afugentar os maus espíritos, por crer que as árvores mandavam os demônios de volta para as profundezas. E quem também nunca ficou com medo de sair durante a sexta-feira 13? Bom, a sexta-feira 13 teve a má fama após estar ligada a dois mitos nórdicos. Segundo o primeiro, Loki, o deus do mal, penetrou na morada dos deuses, onde rolava um banquete para 12 divindades, e acabou matando o amado deus Balder. A partir daí, o número 13 virou sinônimo de desgraça. E também outro mito conta que quando os nórdicos se converteram ao cristianismo, a formosa deusa do amor Frigga, cujo nome deu origem à palavra Friday, que em inglês significa sexta-feira, foi transformado em bruxa e exilada numa montanha. Para dar o troco, ela passou a se reunir às sextas-feiras com 11 bruxas e o demônio, num total de 13 participantes, para amaldiçoar os homens, para reforçar a crença. A Bíblia fala da reunião de 13 pessoas na última ceia, às vésperas da crucificação de Jesus, que se deu numa sexta-feira. A urucubaca em torno da data é tão grande que, segundo o estudo da seguradora britânica, o número de acidentes nas sexta-feiras 13 é maior do que qualquer outro dia. Temorosas assim, com a data, as pessoas ficarem mais nervosas ao volante e o aumento do índice de batidas é de 13%. E assim foram as 8 superstições mais populares e as suas origens reais. E se você quer saber de alguma outra superstição, comente embaixo que eu no próximo vídeo falarei para você. E se você é novo aqui no canal, se inscreva, dá aquele gostei que vai me ajudar bastante. E até o próximo vídeo.